Amém. Glória a Deus. Deus, ele sempre cuida de nós, né? O tempo todo ele está no cuidado, no controle, no comando. E o nosso maior desafio é confiar, né? Isso é um desafio diário. Eu sempre falo para a gente ser crente, né? Não é só no momento que a gente aceita a Cristo, né? Sermos cristãos é um Uhum. desafio de ser lembrado todos os dias. Vamos entrar na mensagem, né? A porta do perdão. E falamos aqui no início, né, conversando ainda quando não tinha todos, quando nem todos ainda tinham entrado na reunião. Não é uma palavra simples e nem fácil, né? É um desafio para nós e talvez esse seja um maior desafio para nós como seres humanos. E, sobretudo, além de ser humano, tem um peso maior quando nós falamos em sermos cristãos e falamos do tema perdão. Porque perdoar é uma ação e uma ação que exige uma decisão, né, nossa, diante das circunstâncias e situações. E não exige perdão uma situação que foi positiva, que foi agradável, que nos deixou alegre e feliz. Só existe o perdão quando nós estamos chateados com alguma coisa, quando nós fomos feridos por algo, né? Quando algo nos magoou, nos entristeceu e de alguma forma fomos atravessados. E é uma decisão frente a uma frustração, uma quebra de expectativa, uma mágoa. É, E talvez esse seja o nosso maior desafio como cristão. E quando fala a palavra perdão, eu me lembro sempre, em primeira instância, da minha mãe, né? Só contando aqui para vocês brevemente, a minha mãe foi para a igreja quando eu tinha 3 anos, então, desde que eu me entendo por gente, tenho consciência, eu estou dentro da igreja, né? E com o tempo eu vi que você estar na igreja e ser cristão é algo completamente diferente, né? Você ouvir falar de Deus e ter relacionamento com Deus são coisas completamente diferentes. E a família, pela parte da minha mãe, tem bastante pessoas da igreja, né? Pastor, missionário, enfim. Mas eu presenciei muitas coisas relacionadas à amargura mesmo, e principalmente minha mãe, uma pessoa muito amargurada depois de todo o caso da separação dela, né? E do meu pai. E com o tempo, quando eu fui tendo consciência, eu percebi que ela não conseguia perdoar, porque todo o comportamento dela era referente ao meu pai em relação a uma mágoa muito grande, né, de tudo que aconteceu, de toda a história. E eu via que ela carregava não só uma raiva, mas um ódio em relação a ele. Com o tempo, com o estudo, eu fui percebendo algumas coisas, né? A gente tem para nós que o oposto do amor talvez seja o ódio. E talvez o ódio é uma expressão grande do amor, que não é conseguido lidar de uma forma assertiva, né? Às vezes a gente odeia a situação e a pessoa porque a gente amou tanto e gostaria que a situação fosse diferente, a gente passa a odiar. E eu fui aprendendo que ao longo da vida, o oposto do amor não é o ódio. O ódio talvez pode ser até uma forma de expressão do amor. É a indiferença, né? Quando a pessoa se torna indiferente frente a uma situação, talvez isso seja o oposto do amor. Mas eu cresci vendo ela nessa situação e quando eu tive consciência uma vez, né, eu sempre fui muito questionador de falar e eu enfrentei ela com essa palavra, né, do perdão, assim de alguma forma. E eu falei para ela, né, eu falei: "Mãe, mas a Bíblia diz que tem que perdoar." Né? E a senhora fala do meu pai o tempo todo, a senhora, toda oportunidade que tem, diz dele, e a senhora já leu a Bíblia toda, né? Ela tinha lido a Bíblia já toda e ela é muito entendida da palavra. E ela falou que era algo que ela não conseguia, que mesmo ela sabendo, né, biblicamente, que ela deveria perdoar, isso era muito para ela, ela não conseguia perdoar. E ela passou muitos anos da vida dela com essa mágoa, com essa angústia, com esse ressentimento, né, com o desafio de perdoar. E depois, né, mais para frente eu conto um pouco do desfecho que eu tenho dessa história, desse desafio, mas essa palavra mexe muito comigo, porque o sermos crentes, né, e obedecer a palavra fielmente é um desafio gigante que nós temos para nós. E
eu creio que Deus, né, não fala para nós o tempo inteiro, você tem que perdoar agora para esse ponto e pronto e acabou. Mas se nós não conseguirmos perdoar, o nosso coração, a nossa intenção e a nossa mente precisa estar aos pés da cruz, pedindo para que Cristo nos ensine a perdoar cada dia, e que Ele nos direcione nesse caminho do perdão. E quando eu trouxe o tema aqui, a porta, né, do perdão, metaforicamente, né, porque a porta do perdão, né, qual que é o significado, né, e metaforicamente a porta é extremamente bíblica e eu quero trazer aqui três verdades espirituais centrais quando a gente fala da porta, né? Primeiro, porque a porta, ela representa uma decisão. Ele, como assim? O que que tem a ver a porta e uma decisão? Uma porta, ela nunca se abre sozinha, né? Para a gente ir para o outro lado, para a gente abrir a porta, isso vai exigir de nós uma ação consciente. A gente precisa estar consciente. Eu estou desse lado, eu quero ir para o outro lado, e para passar para esse lado, se tem uma porta, eu preciso ir lá, pegar, tocar e abrir. A porta, ela nunca se abre sozinha, né? Ela vai exigir da gente essa ação consciente. E assim é o perdão, né? Você não sente ele primeiro, né? Olha, eu estou esperando o momento de sentir. Nós tomamos uma decisão de abrir, né? Deus, ele sempre coloca diante de nós caminhos, né? Em Deuteronômio 30:19 traz isso. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato, né? Ele bate na porta e precisa de uma decisão também para Jesus entrar nessa porta. O perdão, ele não vai acontecer, né, por uma emoção, pelo momento mágico. Ele vai acontecer no momento que nós temos um posicionamento espiritual. E posicionar diante dessa porta e tomar a decisão de abri-la e falar: Senhor, é difícil, é desafiador, aconteceu isso comigo, mas eu tomo uma decisão de abrir essa porta, né? E o perdão é abrir uma porta que só você tem a chave, né? Não é eu, não é o outro. Se você é magoado, se eu sou magoado, só eu vou ter a chave. Se você é só você, vai ter a chave. E eu li uma frase hoje, né, muito interessante, que fala: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você, né? Muitas vezes a gente está do outro lado da porta, preso. E preso no quê? Preso na situação, preso na amargura, É. preso naquilo que nos chateou. Nós somos os prisioneiros. E perdoar é soltar esse prisioneiro, né? Soltar esse prisioneiro quer dizer abrir a porta. Talvez essa porta não é uma porta de madeira, é uma porta de grade que nós colocamos atrás dessas grades. E soltar, né, o prisioneiro. E de repente perdoar e saber que esse prisioneiro éramos nós, né, que estávamos presos ali do outro lado, na situação, na mágoa, na amargura que nos prendeu. Então, o primeiro ponto importante dessa palavra, quando a gente fala do perdão como a porta, né, entender que a porta representa uma decisão. Segundo ponto, né, da porta, representa também uma transição, né? Se eu estou de um lado de uma prisão e eu liberto esse prisioneiro, eu passo para o outro lado da porta, de um lado eu tenho o quê? Eu tenho dor, eu tenho mágoa, eu estou preso. Mas do outro lado dessa porta, e muitas vezes uma porta separa dois ambientes, né? Do outro lado dessa porta, eu tenho liberdade, eu tenho paz, eu tenho cura, né? E perdoar muitas das vezes é a gente atravessar um limite interno, né? Muitas vezes dolorido, desafiador, porque esse lado da prisão que é difícil pode ser cômodo. A gente se esconde atrás de uma desculpa verdadeira, nessa prisão da mágoa, nessa prisão da dor, nessa prisão do fato que nos aconteceu, mas do outro lado existe uma paz que só o perdão, que é em Cristo, pode nos dar, né? E é atravessar um limite interno. Eu Uhum. saio de um lugar e eu vou para o outro. E muitas vezes sair de um lugar para o outro, a gente pensa em uma jornada muito grande, uma travessia. Às vezes, a travessia é só de um lado para o outro da mesma grade. É, e isso conecta com a mensagem em Hebreus, capítulo 12, né? Onde nós falamos que a raiz da amargura mantém a pessoa presa em um estado, né? Ali. E o perdão permite a travessia para nós alcançarmos graça. E quando fala essa transição,
né? O perdão em si, ele não vai mudar o nosso passado, né? O que aconteceu, aconteceu. E eu brinco e eu falo que existe 2 dias na vida que a gente não vai fazer nada, que é o ontem e o amanhã. Mas a gente pode fazer no hoje, que é a tomada de uma decisão. O perdão, ele não muda o passado. E talvez a nossa busca pelo perdão é que ele mude o nosso passado. E ele não vai mudar. É um fato. Aconteceu. E infelizmente, nesse caso, é aquela palavra aceita que dói menos, né? Tá doendo? Uhum, Aconteceu, foi ferido, ok, a ferida já está aí, a dor já está aí. Aceita que foi ferido, aceita que foi magoado, aceita que foi chateado, porque a partir do momento que você aceita essa ferida, você pode tratar ela para talvez chegar em um momento de cura, em um momento de perdão, né? Aquela frase aceita que dói menos é difícil, né? Uma palavra dura para nós. Como assim? Como eu vou aceitar isso que tanto me feriu, que tanto me machucou, que tanto fez o meu mal, né? Como eu vou fazer isso? Mas talvez essa seja uma decisão importante, que é o primeiro passo quando a gente fala da porta para irmos para uma outra parte de transição, porque a porta representa também a transição. Eu saio de um lado e eu vou para o outro. O perdão, ele não muda o passado, mas ele muda o ambiente onde a gente vive hoje. E isso sim. talvez seja o mais importante. O passado, ele não Amém. é mudado, mas o ambiente presente onde eu vivo no hoje, ele é transformado. E ele é transformado a partir do momento que eu libero o perdão, porque se Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoar, né? E a Uhum. porta, o terceiro passo, representa o acesso, né? Ou muitas vezes o bloqueio também, né? Uma porta, ela pode dar acesso quando ela está aberta, ou ela pode impedir a entrada quando ela está fechada. Quando nós não perdoamos, a gente fecha, né? A gente fecha as portas espirituais, talvez a gente bloqueie a graça, e talvez a gente limita a ação poderosa de Deus sobre a nossa vida, né? Em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, deixa isso claro, né? O perdão está diretamente ligado ao fluxo da graça. Se alguém puder Amém. abrir aí para nós, Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, e ler para nós, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, Amém. porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Está Amém. claro, né, a mensagem, clara Uhum. e direta, né? Não perdoar é manter a porta fechada para Deus agir plenamente na nossa vida. A gente fecha uma porta e não fecha a porta só pelo nosso ego. Talvez a gente feche a porta da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida para que ele não entre. Perdoar, né, é abrir a porta para Deus agir plenamente na nossa vida, e não perdoar é manter essa porta fechada para Deus, né, não agir plenamente na nossa vida. Onde, né, o perdão ele não consegue entrar, talvez a graça também não entre, né? E isso é difícil, né? E a porta representa o que? O controle interno, né? Quem controla a porta controla o ambiente. E eu acho que isso é muito poderoso a gente pensar na porta do perdão, né? Quando você não perdoa, a gente tem a sensação, né? Parece que o outro ainda ele vai pagar, é como se tivesse algo ali, uma dívida, a gente está nesse emaranhado de relacionamento ali, mas na verdade esse outro, né? Parece que ele ainda tem poder. Mas, na verdade, quem está mantendo a porta fechada é eu, é você, né? O cérebro, ele continua reativando a dor, né? Porque a porta emocional, de alguma forma, ela não foi encerrada. E o perdão, ele funciona, né, neurocientificamente falando, como um fechamento cognitivo e emocional, porque perdoar não é libertar o outro em si, é a gente conseguir recuperar o controle da nossa própria vida e falar que esse outro não tem mais poder sobre as nossas emoções, sobre Verdade. os nossos Amém. sentimentos, Amém. sobre a nossa vida.
Perdoar representa um ato de fé. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar do outro lado. A gente não sabe, né? A gente está se humilhando, tá sendo difícil, massacrado para a gente, porque muitas vezes a mágoa foi grande. E perdoar vai exigir fé, vai exigir confiança em Deus e vai Uhum. exigir renúncia do controle. Porque quando a gente não perdoa, parece que a gente tem um controle ali É, daquela situação. Mas o livro de Hebreus, né, destinado aos cristãos hebraicos da segunda geração, ele traz um livro de fé prática em ação, né? Perdoar é dizer, Senhor, eu não posso, né, mais controlar isso, porque eu não preciso controlar isso, mas o Senhor assume o controle e que o Senhor é Deus de misericórdia e Deus de justiça, né? Abrir a porta do perdão é o confiar, aleluia, que Deus, ele sabe cuidar, né, do que talvez nem eu nem você consegue resolver. é Né? verdade. A gente não sabe lidar com essa situação, e muitas vezes a gente fala, né? A vida, se tem problema é para ser resolvido. Muitas coisas não é da ordem da solução, não, né? Muitas coisas é da ordem de como nós vamos lidar com isso. Alguém que Uhum. foi ferido, abusado na sua infância, como que vai resolver esse problema, né? Como vai lidar com isso? Alguém que perdeu alguém por suicídio, de uma forma injusta, né? Talvez, onde a pessoa fala, nossa, será que é um pai de família, não pensou nos filhos, não pensou na esposa, e fica com aquela mágoa ali, e a pessoa passa a vida inteira tentando resolver esse problema. E talvez esse problema nunca vai ser resolvido, né? Eu falo, como que a gente vai resolver a perca de alguém na nossa vida? Mas a gente Uhum. aprende a lidar com essa situação. A ponto Uhum. dessa situação que nos feriu não ter o controle sobre a nossa vida. E Amém. falar, Senhor, eu não Amém. posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não Amém. tenho, mas o Aleluia. Senhor tem. Senhor, Amém. eu não consigo, eu não dou conta, é difícil. Hoje eu É. tô fraco e isso me leva a esse lugar, mas eu coloco aos pés da cruz, porque eu sei Amém. que na Amém. cruz a Amém. redenção, na cruz a Aleluia. remissão, Amém. na cruz o sangue de Jesus foi Amém. derramado, Aleluia. aleluia, pela minha vida, e eu lanço aos pés da cruz essa causa Amém. e Amém. deixo o controle, Senhor, nas suas mãos, porque o Senhor pode Amém. agir, o Senhor pode fazer, o Senhor Aleluia. pode trabalhar, porque o Senhor é Deus. Abrir a porta Amém. do perdão é confiar que Deus sabe cuidar do que você, do que eu, do que nós não conseguimos resolver. Falar, Amém. Senhor, Glória a toma Deus. a Toma direção. essa causa. É isso, Gi, pegue essa causa em tuas mãos, né? A porta do perdão é o ponto nosso, né, de decisão, Amém. onde eu, você, nós deixamos de viver preso à dor, a mágoa e nós escolhemos atravessar para uma vida de liberdade, porque essa vida já Amém. foi dado na cruz, pelo sangue de Aleluia. Jesus Cristo, vida eterna e vida em Aleluia. liberdade com o Espírito Santo de Deus, permitindo que a graça de Deus volte a fluir na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Amém. E só o Amém. Espírito Santo, né, para fazer fluir na nossa vida o perdão, no nosso Amém. É espírito, verdade. na nossa alma, no nosso corpo, e falar, não é que não doeu, né? Porque doeu sim, muitas vezes, não é que não fez diferença, não é que eu sou indiferente, que eu sofri, porque isso não é nem humano. Muitas vezes dói, muitas vezes fere, muitas vezes é difícil. Não é isso. É falar, Senhor, apesar da dor, eu sei que o Senhor és o meu bálsamo. Amém. 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 Apesar das feridas, né? Eu Amém. sei que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário pode lavar, pode redimir, pode purificar Amém. Glória a a minha Deus. vida, né? Amém. É saber que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o controle de todas Sobre as coisas. E como Amém. a cena fala, né? É saber que eu não vou agir na força do meu braço, mas saber que exato. existe um braço forte, Aleluia. aleluia, Aleluia. que Amém. conduz a nossa vida. Existe um braço Amém. forte que Amém. nos conduz. E que nos Amém. momentos da dor, ele nos pega no colo com essa mão Uhum. forte e poderosa e Amém. fala: Filho, não temas, não te assombres, não te assombres, Aleluia. porque eu Amém. Amém. permaneço sendo o seu Deus. O Deus de Amém. Aleluia. ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Aleluia. Porque é pela Amém. graça dele na nossa Aleluia. vida que nós conseguimos perdoar, porque ele nos perdoou primeiro pelo Aleluia. sangue de Aleluia. Cristo Verdade. derramado na cruz do Cruz Calvário. do Calvário. Amém. Que
essa noite, né? Para todos nós que estamos aqui, a palavra não é para vocês, é para mim também, né? Que essa noite a gente tome uma decisão perante de Deus e fala, Senhor, está diante de mim essa porta e eu decido abri-la para libertar, né? E a pergunta para nós, talvez não é assim, será que essa porta existe? Talvez todos nós temos algum lugar, né, que a porta ainda está fechada. A pergunta talvez seja: será que eu tenho coragem de abrir essa porta e deixar, né, deixar fluir na minha vida a porta em si? A palavra de Deus, né, em Hebreus 12, 14 e 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem Santificação. a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Isso é a aplicação prática, né, da nossa vida de correr essa corrida, né? De perseverança, de ter o cuidado com a raiz da amargura e de saber que Cristo, ele pode nos libertar, nos transformar e que a gente possa lembrar, né? Perdão não é dizer não doeu, mas perdão é dizer não vai mais governar a minha vida, porque quem Amém. governa a minha vida é o Senhor. É saber Glória que a essa Deus. mágoa, esse problema, isso não dirige as nossas ações e a nossa vida. É falar, o Senhor é quem governa a minha vida. Amém. Aleluia. Que a gente saiba dar governo a quem é digno de governo. Amém. Amém. O Amém. governo da nossa vida é dada pelo Amém. Senhor, né? O perdão, ele começa por dentro, né? Ele vem por dentro. Existe uma porta, né? Hoje, diante de você, diante de mim, que é a porta do perdão, né? De um lado, talvez a mágoa, o peso, a tensão, a amargura, a contaminação espiritual, mas do outro lado tem paz, tem graça, tem cura, tem leveza e Amém. tem restauração, né? Existe uma música que diz: é fácil demais viver em paz e a gente aqui complica tudo. Vem, vamos viver Jesus para a gente ser feliz. Talvez a gente tenha chegado aqui, né, carregando uma ofensa, preso a uma lembrança, alimentando alguma mágoa, mas hoje Deus nos convida. Pastor Marcelo, Amém. Lucena, Marquinho, Vilma, Gisele, Marina, Maria Antônia, Pastor Evelise, Pastor Salinas, né? O Senhor, ele nos convida Convida. Amém. hoje. Glória a Deus. Aleluia. E o convite de Deus, né, para nós é esse, né? Abra a porta, né? Deixa fluir, solta o veneno da amargura, né? Escolha o perdão. E o que que nos amargura? O que que nos aprisiona? E muitas vezes não refere o perdão só ao outro. Muitas vezes refere o perdão a nós mesmos, né? É. Nós não nos perdoamos da ação que a gente queria ter tomado e não tomou. Nós não nos perdoamos de ter feito algo que a gente considerou como errado, que deveria ter feito de outra forma. E nós tentamos, nos acorrentar, nos aprisionar e não nos perdoar. Mas Cristo, ele já nos perdoou, né? Vamos escolher Amém. o perdão. Muitas Amém. vezes a gente fala do perdão para o outro. E talvez a gente consiga perdoar, né, o outro. Mas talvez o desafio de muitos não é perdoar o outro, é perdoar a si próprio, né? Da ação que deveria ter tomado e não fez, do julgamento, fala, nossa, eu fui burro nessa causa, eu fui É. imaturo, eu fui... Oh, yeah. Que a gente possa libertar a nossa própria vida, o nosso próprio Amém. pensamento, A culpa dizer com nele. Deus a culpa, exatamente, né? Verdade. E nos perdoar também. O perdão, ele não cura apenas o relacionamento, e relacionamento nunca é só com o outro, porque talvez quem não é um bom ímpar, é pouco difícil vai ser um bom par, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, para relacionar com outro, a gente precisa de relacionar com Deus e conosco mesmo, né? Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma ordem de relacionamento. Primeiro, relaciono com Deus Pai.
Segundo, eu relaciono comigo mesmo. Terceiro, eu relaciono com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez a gente consiga perdoar o outro. Mas será que eu consigo perdoar a mim mesmo nas situações? Então eu quero trazer esse lado do perdão também, né? O perdão ele cura o espírito, a alma e o corpo, e quando o perdão entra, a graça ocupa o lugar de toda raiz de amargura. Aleluia. Amém. Vamos fechar os Aleluia. nossos olhos e fazer uma oração ao Senhor, né? Chegando no fim Amém. dessa palavra. Senhor, estamos diante de Ti, Pai, essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Senhor, ser Deus sobre Amém. tudo, sobre todos, sobre a nossa vida. É mesmo. Senhor, talvez em muitos quartos ainda mora a mágoa, e muitas vezes a mágoa não é só em relação ao outro, é em relação à pessoa própria, a si próprio. E Amém. que essa noite, Senhor, nós possamos abrir a porta, Aleluia. liberar, Amém. Senhor, liberar de toda raiz de amargura, deixar esse prisioneiro sair, e muitas vezes nós estamos presos nesse lugar. Senhor, que a gente possa perguntar para nós mesmos qual nome ainda acelera o nosso coração quando a gente lembra e a gente tem talvez um ataque cardíaco por lembrar dessa causa. Qual história da nossa vida que ainda dói? História seja com outra pessoa, seja da nossa própria vida. Hoje, Senhor, é um dia marcado pela decisão. Amém. Amém. Senhor, hoje nós escolhemos perdoar. Amém. Aleluia. Amém. Fácil, Sim, meu Senhor, Deus. Sim. mas porque nós queremos ser livre. Amém. Né, se conhecermos o Senhor, né, se verdadeiramente o Filho nos libertar, Amém. verdadeiramente nós seremos livres, né? Livres. Ser livres, Amém. Senhor. Nos livra, Aleluia. Pai, e nos perdoa, Senhor, para que nós possamos sentir o teu perdão, o teu amor, e nos deixe ser livres para voar Amém. nas asas do teu Espírito Santo. Amém, Amém. Senhor. Amém. Senhor, que essa noite seja uma noite de cura, de libertação e de transformação. Amém. Poder da tua santa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Glória a Deus Deus. por falar. Louvado seja Deus. Amém. No início da palavra, né, só para encerrar 100%, falei da minha mãe. Vi ela muitas vezes, confrontei várias vezes. Eu falava, mãe, desse jeito a senhora é tão crente, né? Um exemplo para nós, de cristão e para muita gente. Quantas vezes a senhora já ganhou? A senhora não liberar perdão, né? Uma vez eu falei assim para ela, eu falei assim, pela Bíblia, a senhora já leu, a senhora que me falou, a senhora vai para o inferno, né? Meu Eu Deus do céu. falei desse jeito direto com ela, e ela falou, né? Discutiu e falou, e vou, se for para ir para o inferno, eu vou, enfim. Meu Deus do céu. Resumo da história, né? Ela muito amargurada, uma depressão profunda. Depois da depressão profunda, ela vivenciou um quadro de anemia muito forte. Depois disso, né? Quando a Cássia descobriu que estava grávida, na semana seguinte veio o diagnóstico de câncer da minha mãe, né? Foi uma barra muito pesada e eu acompanhei ela em todas as quimioterapias, radioterapia. E um dia ela falou, né, pra mim, ela falou, eu nunca derramei uma gota de lágrima por causa desse câncer, né, desse negócio. E aí eu brinquei com ela, falei, mãe, que a senhora já não chorou, eu já chorei, né, fica tranquila que eu chorei. Ela é muito dura, né? E ela falou, não tenho o que fazer se for para ser. Mas depois que passou, eu vi que essa experiência com câncer foi um momento, né, dela de ser tratada, de ser curada. Ela teve basicamente a remissão total do câncer e ela conseguiu expressar para mim. Ela falou: Nossa, eu tô tão leve, tão fluida, é como se fosse outra vida, né? Ela Amém. tomou uma decisão, né, de Uhum. perdoar. E talvez o perdão maior para ela não foi do meu pai, né? Foi ela conseguir perdoar ela mesma, É porque verdade. ela carregou muito tempo a culpa, né? Porque ela falava disso. E quando ela falou, né? Nossa, eu tô no meu melhor momento de vida, né? A gente fez uma viagem, enfim, acho que muitos eu já contei a história. Fomos uma viagem em família para Florianópolis. 14 dias depois, ela faleceu de uma forma inesperada, né? No melhor momento da vida dela. Eu fiquei muito tempo sem entender, questionei ao Senhor, falei, fui atrás, mas hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo que Deus sabe trabalhar. Amém. Talvez Deus estava esperando ela viver
É, para poder viver a vida dela em Cristo, né? é verdade. Amém. E hoje eu não sinto a falta dela, porque eu sei que ela está presente em todos os momentos, né? E não num sentido, eu, o pastor Salinas, a pastora Evelise estava conversando, não no sentido, né, do espírito dela estar presente, não, mas ela é viva em mim, apesar dela não estar mais viva aqui nessa terra, porque eu sou filho dela, é dela que eu vim. Uhum. E eu Uhum. decidi ficar com o que eu tenho dela, né? Não com o que me falta. E pegar na palavra, enfim. Mas eu quis trazer também esse testemunho e falar dela, porque quando eu fui construir toda essa mensagem do perdão, me veio a minha história, né? Muita coisa que eu nem lembrava me veio à mente. E hoje eu posso dizer como Cristo cura, né? Aleluia. E Amém. transforma. Aleluia. Amém? E por Amém. isso estamos alegres, né? Por isso estamos aqui. Amém. Amém? Deus Aleluia. abençoa. Essa é a palavra. Não sei se alguém quer trazer algum ponto, alguma questão. Você sabe o Olha, que eu quero falar? Ah, fala, pastor. não, não, por favor, eu só ia dizer da beleza que foi a palavra que Deus nos mandou. Pode continuar, Amém. Gi, por favor. Não, toda essa experiência, toda essa palavra que você falou, eu passei por todas as fases dessa. E quando eu perdoei, quer dizer, primeiro eu pensei que eu tinha perdoado, porque você perdoa, aí até você falar de novo. Aí eu É, lembrei da sua mãe. Me vi no vestido dela. E quando você tem abuso infantil, aquilo fica com você. E eu tenho pedido muito para que isso saia. E outro dia eu comentei, com a pessoa sobre o meu abuso e eu chorei. E a pessoa falou para mim: Mas tu não se curou ainda. E agora você falando, realmente eu não me curei ainda. Eu ainda tenho um processo. E é um processo de perdão para mim, porque para a pessoa eu já liberei. é. É mais louco ainda. O que você falou veio na minha carne agora. Você, Amém. eu liberei perdão para a pessoa, tanto que eu nem lembro da pessoa. Mas para a menina, não. É louco, Uhum, porque a menina ainda está numa caixinha. uhum, A menina ainda está sofrendo. E aí, quando o adulto, que sou eu, conto da menina, eu não tirei a menina da caixa ainda. Eu tenho que tirar a menina da caixa. Mas a E oração do Eli foi essa. exatamente, pastor, exatamente. É. Porque é impressionante só quem passa. Mas de um outro lado, quando eu liberei perdão para a pessoa, saiu do meu coração a raiz daquela pessoa, Uhum. maldita. E que era uma raiz que ela realmente. Porque eu tenho uma. Eu sempre, quando evangelizo, eu falo uma coisa que. Eu falo para a pessoa o seguinte: eu falo, olha para o seu umbigo. Imagina que você está com ódio da pessoa e você brigou com a pessoa hoje e você vai embora para casa e em vez de você ligar para a pessoa, resolver aquele negócio naquela hora, não, você vai embora para casa. Então, o cordão da amargura, ele está dentro do seu umbigo. Aí ele começa a fazer assim, a fazer assim, a É. fazer assim. A noite toda ele vai te enredando. Quando você levanta de manhã, porque à noite você estava magoada, quando você levanta de manhã, você está com ódio, você está com ira, você quer estrangular a pessoa, porque você deixou aquele ponto que era para ser resolvido, porque a gente não encara, esse também eu já vi isso na vida de muita gente, a pessoa não quer encarar ou se ela está errada, ou se a pessoa está errada. Ela tem medo do embate. E isso é uma arma para o demônio, porque ele sabe que ele vai aumentar a tua ira, porque Uhum. aquilo fortalece ele. E ele sabe que ele vai te seduzir com mais ódio, com mais ira. E aí, quando você se você toma atitude, acabou de brigar, volta e fala: Olha, aqui, eu não sei o que eu fiz, mas perdão, eu libero perdão para você, libero perdão para mim, vamos embora. Quebra automático a força dele.
E esses dias eu vi um vídeo impressionante, a pessoa caminhando e almas negras atrás dela assim, almas escuras assim, fazendo ela caminhar. É uma coisa de maluco e realmente, porque o domínio hoje em dia demoníaco, não que você tenha que levar isso tudo ao demônio, eu também não aprisiono a vida de ninguém a isso, mas eu digo que ou você é um queijo suíço, ou você é um monster. Se você é um queijo suíço, você deixa buracos na sua vida para o demônio entrar. Trate de ser um monster, é o que eu falo para as pessoas evangelistas. Trate de ser um monster, que é muito melhor. Amém. Então, na realidade, quando Deus tira a amargura que você tem do outro e a raiva, é maravilhoso. Mas você bateu numa tecla que pouco se fala, Eli, quando você não perdoa você. Porque você acha que você deu a chance, você estava com uma saia mais curta, ou você era criança e você não quis falar para os seus pais com medo, ou você achou que você ia ser acusada porque você que provocou, ou todos os vocês. Você Vamos englobar. começa a exigir, né, de você uma postura de uma forma extremamente rígida, de uma pessoa que jamais poderia ter essa postura, né? Porque é uma criança, né? E É uma aí, criança. muitas E o vezes, acusador trabalha. O uhum, acusador, trabalho. ele eterniza você. Uhum, E, uhum, e, e olha só, eu estou falando isso, não me leve a mal, mas é porque é uma realidade de muita gente uhum, Uhum. que não é. fala. É uma realidade E, de muita gente. E quando você tem essa realidade, primeiro porque você já se autodefende. Eu falei para a uhum, pessoa, mas isso foi um incesto. A pessoa, mas você não fez nada? Você não falou nada? Aí você se sente mais culpada. Você acha que você a pessoa é a vítima e você é o assassino, entendeu? E você se autodefende de uma coisa que você nem sabe como se defender, porque você não teve nem armas para isso. e Então, na hoje, vida, Gi, mesmo. é, Mas quando você libera para a pessoa e depois você trata de você, realmente é só Deus, Eli. é. Gi, e uma palavra, né, para você diante disso, diante do que você trouxe, até da sua própria história. Talvez, né, imaginando a nossa vida como uma casa, né, a mágoa da situação, né, tinha a pessoa e você trancada no quarto, né, e de alguma forma você abriu a porta, a pessoa saiu, né, ela foi, Exato. você liberou, mas essa criança está lá, mas tem uma palavra, né, metaforicamente falando, num sentido psicológico, mas também espiritual, à luz da palavra, o Senhor está do outro lado chamando essa criança, porque essa criança não é mais uma criança, né? É uma mulher Não é. forte que teve uma Exato. experiência e falando, É. apesar de você hoje não ser mais uma criança, ser uma mulher, ser adulta, eu permaneço sendo seu pai. Eu Aleluia. permaneço cuidando de Aleluia. você É e eu te isso. curo nessa área para que você seja curadora de outras vidas Amém. nessa área Amém. através da Amém, sua amém, experiência. amém, E você amém. conseguiu Amém. perdoar o outro. Mas hoje, uma palavra ministrada sobre a sua vida. Você vai sair Amém. desse culto Em nome perdoando de a Jesus si eu própria recebo. e com uma Amém. outra autoridade na sua vida, Gi. No mundo espiritual, um novo tempo se abre sobre a sua vida de Amém, Amém. autoridade Eu frente a creio. esse caso. amém, Eu Amém? creio. E você não vai ficar aprisionada, né? Essa Não amém. criança mais. não Em existe nome de mais. Jesus. Né? Amém. Existe Amém. uma mulher adulta, uma mulher forte que passou por isso e hoje tem a autoridade do Espírito Santo, né? Amém. Pela graça de Amém. Deus. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus, Boa eu palavra. recebo. A Glória a graça é o Deus. antídoto. A graça é o nosso Amém. antídoto. Glória a Amém. Deus. Amém. Aprender com Jesus Cristo, que atravessou aquelas ruas lá com a cruz carregando, sangrando e teve que pedir até ajuda. Alguém foi ajudar porque ele já estava fraco. Puseram ele na cruz, foi chicoteado, sangrou até a morte porque ele morreu, porque o sangue saiu todo. Para ver o sacrifício tinha que sair todo o sangue. Cuspiram, perguntaram se estava com sede, deram vinagre. Mas antes de expirar, aleluia! É isso. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Antes de expirar, ele disse: Pai,
perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Obrigada, Jesus. Aleluia! Ele Obrigada. ensinou. Ele precisava dizer isso. Ele disse para mim aprender. A pessoa que me fez mal, e todos nós temos. Aleluia! A pessoa que me... Ela não sabia o que estava fazendo, não. Não sabia. Me foi tudo para fazer a gente ficar nesse quarto trancado. Mas tem uma hora, e hoje foi falado que tem uma porta. Aleluia. Aleluia. E essa porta é Jesus. Aleluia. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se. Aleluia, Jesus. Por ele, é por ele, através dele, porque ele deu exemplo na cruz. Ele podia dizer, não vou passar, e ele estava com medo de passar, porque ele falou, Pai, se é possível, chorou antes, se é possível, passa de mim. Poderoso, Senhor. Esse é um cálice difícil. Aleluia. Mas ele, na última hora, antes de expirar, ainda pediu para o pai dele perdoar. Amém. É verdade. Obrigado, Jesus. Se perdoar é o mais difícil. Aleluia. Jesus não precisava ser perdoado porque ele sabia, ninguém tira a minha vida. Aleluia, eu mesmo a dou. Agora, só depois que ele pediu para o pai perdoar aqueles homens que estavam fazendo aquilo tudo com ele. Ele diz, eles não sabem o que estão fazendo, eles não entendem, eles não entenderam nada. Mas, Pai, perdoa eles, solta eles, solta eles, solta eles, perdoa eles. E depois ele disse, agora sim, está consumado, para que eu e você tivéssemos essa porta, aleluia, Aleluia, Jesus. Você é livre a partir de hoje, você é livre, cada um de nós, Sena, Marquinhos, Pastor Marcelo, Antônia, aleluia, Elia, oh meu Deus do céu, Vilma, Felize, Pedro, Alemachure, na tua mão entregue o Espírito. Na tua mão, Senhor, nós entregamos o nosso Espírito. Livre. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Conhecereis a verdade que nos foi dita hoje. Hoje, Deus usou a boca do Filho dele. Aleluia, aleluia. Somos livres. Nada mais de portas, nada mais de quartos, nada mais de medo. O inimigo não tem poder sobre nossa mente, sobre as nossas dores. Não tem. Aconteceu sim. Fomos machucados. Aleluia. Assim como Jesus foi esbofeteado, cuspido. Aleluia. Machucado, furado do lado. Aleluia. Tudo isso aconteceu. Mas ele é a porta. Ele é a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Hoje, no nome de Jesus, todas aquelas pessoas que quando ele estava falando, ele disse, está aparecendo nomes aí na sua mente, pessoas, situações. A gente teve coragem de falar, mas todos nós temos isso. Todos nós. Aleluia! Mas hoje é um ponto final. É o outro lado da porta. É o outro lado da porta. Aleluia! Somos livres. Livres em Cristo. Aleluia. E o Senhor Jesus disse, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. Estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Que se chama Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu orar também. Pai, nós te louvamos por esse momento precioso da tua palavra. A tua palavra diz que ela é uma espada
de dois gumes, ela corta para um lado, corta para o outro. Aquele que fala a tua palavra, liberta o outro e é liberto também. Aleluia. Senhor, nós te damos graças porque o poder está na tua palavra e nós recebemos a tua palavra hoje e declaramos e profetizamos libertação. Amém. Pelo poder do teu nome. Amém. Senhor, aquela criança que estava presa está liberta pelo poder do sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, glorifica o teu nome nas nossas vidas. Amém. E nos liberta cada um de nós e nos usa como libertadores. Amém. Através da tua palavra, através do teu poder, através do mover do teu Santo Espírito. Sim, Senhor. E nós te damos a honra, Senhor. Sim. Nós te damos a glória e o louvor, porque só pertencem a ti. Amém. E em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja. Jesus. Não consegui ficar calado, tá vendo, Li? Ele é Amém. sanguíneo. Ai, Jesus. Amém. É que a gente tá vendo Deus trabalhar, a gente entra no mover também, né?